Nos próximos capítulos de Etamundo Bom, Cunegonde vai obrigar a filha a se casar, mas será com quem ela menos imagina. Mafalda ainda fará uma loucura por Zé dos Porcos e deixará todos chocados. Você ficará sabendo de todos os detalhes nesse vídeo. Antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Etamundo Bom. Aproveita e me conta se você acha que Candinho deve ficar com Filomena ou se ele deve ficar com Sandra, caso ela se arrependa de tudo no final da novela. Deixe a sua opinião aqui nos comentários. O dia do casamento de Mafalda e Romeu chega. Ainda na fazenda, Eponina diz: Mafalda, você tá linda. Tá pronta para subir no altar. Agora botas alegria no rosto. Mafalda responde: Eu tô com medo. Tô com medo que depois do casamento não tem como fugir. Eponina diz: não tem como fugir. Depois que casou, cegonho voou. Mafalda diz que tá com medo. Eponina apressa a menina, dizendo que a noiva não pode atrasar muito, porque senão o noivo desiste. Mafalda diz: E se o noivo desistir, a noiva perde o cegonho. Eponina pergunta: Você tá com medo ou com curiosidade do cegonho? Mafalda responde que está tudo misturado, medo com curiosidade. De repente, alguém bate na porta, e é Sarita quem entra, dizendo que precisa falar 1 minuto em particular com Mafalda. Eponina diz: Não gostei, mas se tem que falar, fala. E não fale nada de ruim, porque eu quero o casamento dela. Eponina então é acompanhada por Sarita até a porta. Sarita fecha a porta e começa a dizer: Mafalda, já que vai casar com Romeu, não posso fazer mais nada, mas tem algo que devo lhe dizer. Mafalda, brava, responde: Ora, diz logo que você queria o Romeu. Sarita diz: Não nego, mas preciso lhe falar que aquela vez que você me viu no rio com Zé dos Porcos foi por engano. Mafalda não entende e pergunta como assim engano. Sarita revela: Sua mãe me disse que era Romeu que ia tomar banho no rio, e eu fui atrás. Depois, ela me aconselhou a correr atrás do Zé dos Porcos para fazer ciúmes no Romeu. Eu penso que ela queria afastar você do Zé dos Porcos. Mafalda responde: Bem as maneiras da mãe mesmo, fazer tudo do jeito que ela quer. Sarita continua: Tem mais. Quando viu a mim e o Romeu com os cabelos molhados, suas suspeitas estavam certas. Eu e ele estávamos no rio. Mafalda se senta triste na cama e pergunta: O que vocês dois estavam fazendo no rio? Posso saber? Sarita responde que eles estavam dançando um tango. Mafalda fica desacreditada. Ela e Sarita saem do quarto para irem até o casamento. Quincas, que estava esperando a irmã, apressa ela para subir na charrete. Mas, no mesmo momento, aparece Zé dos Porcos com uma mala na mão. Mafalda diz que está de noiva e pergunta se ninguém vai ajudar ela a subir. Zé dos Porcos se aproxima e diz que ele ajuda. Mafalda vê a mala e pergunta: O que você está fazendo com essa mala na mão? Zé dos Porcos
vai andando até ela e responde: eu vim me despedir de você. Mafalda não entende e Zé dos Porcos continua: eu vou embora, Mafalda. Eu vou embrenhar nesse escafundó aí, porque sempre há de ter um trabalho para quem cuida de porco, né? E eu não posso ficar aqui não, Mafalda, para ver você casada com outra. Quincas se intromete e diz que Mafalda já tinha noivo e que Zé dos Porcos botou olho nela. Dita diz que até ela tinha percebido os olhos compridos dele. Zé dos Porcos diz: ó, vocês perdoa eu, mas há conversa com a Mafalda. Quincas e Dita saem e Zé dos Porcos diz: Mafalda, eu tô indo, tá? Que você seja muito feliz. Ele vai saindo e Mafalda pega ele pelo braço e pergunta: ô Zé dos Porcos, você não vai assistir o casamento dele? Zé dos Porcos diz: para que, Mafalda? Para partir ainda mais o coração dele? Mafalda diz que é pela amizade deles. E ela pede para que ele vá no casamento dela. Zé dos Porcos dá um suspiro e diz: ô Mafalda, o que você não pede rindo que eu não faço chorando? Mafalda então sobe na charrete com a ajuda de Zé dos Porcos e vai para a igreja. Na igreja, Cunegundes diz: até que enfim vamos desencalhar Mafalda. Eponina responde: mas a Mafalda não estava encalhada não. Cunegundes diz: é verdade, a encalhada aqui é você. Pandolfo entra na conversa e diz: minha Eponina nunca esteve encalhada. Estava esperando por mim, isso sim. Somos feitos um para o outro. A música começa a tocar e Mafalda vai entrando com o Quinzinho na igreja. Mas Mafalda não entra com uma cara boa. Quinzinho entrega a filha para Romeu e eles se ajoelham e o padre começa perguntando: seu Romeu Lobato, aceita Mafalda Pereira Torres nas riquezas e nas pobrezas, na saúde e nas doenças, para a vida e para a morte? Romeu, olhando para Mafalda, responde: sim, senhor, seu padre, aceito. O padre agora pergunta para Mafalda: você aceita se casar com Romeu Lobato nas riquezas e nas pobrezas, na saúde e nas doenças, até a morte? De repente, Zé dos Porcos entra na igreja, joga sua mala no chão e fica parado no corredor central da igreja, olhando para Mafalda. Romeu se vira para o padre e com um sorriso no rosto diz: mas não tem necessidade de fazer essa pergunta. É claro que a resposta é sim, né, Mafalda? É sim, seu padre. O padre responde: mas eu preciso perguntar, porque faz parte da cerimônia do casamento. O padre então faz a pergunta de novo, mas Mafalda olha para Romeu com uma cara de dúvida. Mafalda então, e em seguida olha para os convidados de seu casamento e encara o Zé dos Porcos. Ela tenta se levantar, mas Romeu puxa ela pelo braço e pergunta: Mafalda, o que está acontecendo? O padre diz que vai repetir a pergunta, mas a noiva se levanta e diz: ô padre, não precisa perguntar nada não. Ela então começa a tirar todas as joias que Romeu deu a ela e diz que ama a outro. Todos, inclusive Zé dos Porcos, ficam chocados. Dona Cunegundes, inconformada, diz: ô Mafalda, vós mecê tá doida? Endoidou, foi? Eponina pergunta à menina de quem que ela gosta. Mafalda aponta para o Zé dos Porcos. Romeu, furioso e com lágrimas nos olhos, diz: Mafalda, há de me trocar pelo Zé dos Porcos? Mafalda diz que já trocou. Romeu
vai até o meio da igreja e diz: Mafalda, eu nunca fui tão humilhado em toda a minha vida. Ele diz que quem não quer mais se casar com ela é ele e sai furioso da igreja. Mafalda, então, diz que não vai se casar mais com ninguém e diz que a única coisa que ela quer agora é que não aguenta mais de curiosidade do cegonho. Cunegonde fica furiosa com a filha. Mafalda diz que ela nunca mais quer que a mãe controle ela e que para não correr risco nenhum, ela vai fugir com Zé dos Porcos, agora mesmo. Cunegonde diz para a filha não se atrever a fazer isso. Mafalda diz que ela tentou separá-la de quem ela mais amava, para se casar com um homem que tinha dinheiro. Cunegonde revela que estava pensando no bem da filha. Mafalda diz que a mãe, na verdade, estava pensando no bem dela mesma e não da filha. Cunegonde vai dizendo que ela não sabe o que está falando e que, quando Mafalda for mãe, ela vai entender. Mafalda diz que nunca vai entender, porque jamais vai mandar a filha se casar com alguém só por dinheiro, e que é o amor que vale. Cunegonde manda Mafalda não tirar ela do sério e parar de brincadeira. Mafalda diz que nunca falou tão sério na sua vida. Cunegonde pergunta como ela vai se sustentar. Mafalda diz que isso é o de menos e que ela e Zé dos Porcos darão um jeito. Cunegonde vai implorando para a filha não fazer isso e diz que pelo menos ela devia se casar na igreja, porque senão ela vai desonrar a família. Zé dos Porcos então diz que ele se casa com a menina agora mesmo. O padre diz que não vai ter mais cerimônia. Mafalda insiste e diz que não aguenta mais esperar para conhecer o cegonho. Todos ficam chocados e Eponina manda o padre casar os dois logo para não ter mais problemas. Josias e Paulina também insistem para o padre casar logo. Cunegonde diz que a filha não vai casar. Mafalda e Zé dos Porcos diz que eles querem se casar e a Boca de Fogo não vai impedir eles. O padre, sem paciência, diz que vai casar os dois, mas precisa saber o nome deles. Zé dos Porcos diz que seu sobrenome é Leitão e Cunegonde fica furiosa e manda Quinzinho fazer alguma coisa. Ele então diz que se querem casar, podem casar. O padre acelera a cerimônia e pergunta se Mafalda aceita se casar com Zé dos Porcos. Ela aceita e Zé dos Porcos diz que o padre nem precisa perguntar para ele e já aceita logo. O padre então declara eles oficialmente marido e mulher. Todos aplaudem e eles se beijam. Mafalda então pega Zé dos Porcos pelo braço e foge com ele. Cunegonde fica desesperada pela filha. Zé dos Porcos pergunta para onde eles vão. Mafalda diz que ainda não sabe, mas que vai ser bem longe da sua mãe que tentou separar os dois. Mas que isso ela não vai conseguir, porque eles se amam. Zé dos Porcos diz que também ama Mafalda. Mafalda revela que também ama o cegonho dele. Zé dos Porcos pergunta como ela ama o cegonho dele se ela nunca viu. Mafalda diz que ele já tinha falado que o cegonho dele era bonzinho, então por isso ela gosta dele, porque assim o cegonho não vai bicar ela. Os dois então conseguem um lugar para ficar, mas só depois de muito custo e ainda já anoitecer. Mafalda diz que sempre teve muita curiosidade de ver o cegonho do Zé dos Porcos, mas que ele nunca deixou. Ele responde que Mafalda
era mulher solteira e que ele não podia mostrar, porque senão ele ia tirar a honra dela. Mafalda diz que só uma mostradinha não ia fazer mal a ninguém. Mafalda e Zé dos Porcos se preparam para a noite de núpcias. A menina fica nervosa e Zé dos Porcos pergunta se a menina está tremendo. Mafalda diz que está com medo do cegonho. Zé dos Porcos se aproxima dela e dá um beijo em sua testa dizendo: "Eu hei de ser carinhoso." Ele então leva a menina para a cama. Mafalda continua muito nervosa. Zé dos Porcos vai acalmando a menina. No dia seguinte, Mafalda acorda e nem acredita no que aconteceu na noite passada. Ela faz carinho em Zé dos Porcos, que acorda. Ele pergunta: "Ah, Mafalda, tá feliz?" A menina, botando a mão no rosto de vergonha, vai balançando a cabeça confirmando. Zé dos Porcos então pergunta: "Diz pra eu, gostou de conhecer o cegonho?" Mafalda, envergonhada, diz que ficou muito contente e diz: "Eu descobri que o cegonho não é o mais importante. O mais importante é o amor." Eles então se beijam. Antes de ir embora, não se esqueça de deixar a cidade e o estado de onde você assiste a novela Etamundo.